Na nossa jornada de vida cristã, nós sempre seremos levados a lutar contra nossas paixões, vontades, aquilo que às vezes nós podemos chamar de espinho na carne, que nos aflige. Mas existem coisas importantes que, como filhos de Deus, nós precisamos guardar. E eu queria falar sobre algumas delas que eu considero muito importantes. Eu queria te pedir para tu abrir a sua Bíblia comigo aí em Provérbios, capítulo 19. Provérbios capítulo 19. Ó Espírito, ministra a Tua palavra ao nosso coração nessa noite. Nós abrimos a nossa mente e nosso coração para Te ouvir, para ser ministrados por Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, através dos Teus decretos, no nome de Jesus. Provérbios 19, versículo 16. É um texto que todos nós conhecemos. E se você nunca leu, certamente eu acho que você já ouviu alguém falar. Todos acharam? Amém? Vamos lá, Provérbio 19, versículo 16. O que guardar um mandamento, guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos morrerá. E eu queria que você abrisse agora Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97, que diz assim: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre guardar a lei do Senhor no nosso coração. Nós lemos dois textos que corroboram com isso. O primeiro, o que guardar um mandamento, guardará a sua alma. Eu creio que pouquíssimas vezes nós fazemos uma relação entre a lei do Senhor, entre guardar a lei do Senhor, com estar guardando a nossa alma. Eu acredito que na maioria das vezes nós temos uma mente muito industrializada no ponto de vista de que as coisas são automáticas. Então eu me relaciono com Jesus, com o Espírito Santo, e Ele faz coisas na minha vida. Mas aqui existe uma responsabilidade que nós, como filhos de Deus, precisamos ter todos os dias na nossa mente. Guardar a lei de Deus. O texto fala que o que guardar a lei, o mandamento, guarda a sua alma. Na nossa alma está o que, irmãos? Nossas emoções. Na nossa alma consta tudo aquilo que é relacionado ao nosso desejo, seja o desejo bom, propício ao Senhor, e seja os desejos carnais. E o texto está falando, quando nós guardamos a lei, nós guardamos a nossa alma. Quer dizer, nós estamos protegendo a nossa alma. O guardar aqui tem um sentido de uma proteção, como se fosse um domo. Essa palavra, ela significa não guardar como alguém que vigia. A nossa associação comum, geralmente, quando a gente pensa em guarda,
é alguém que está tomando conta do lugar. Mas o texto aqui ele está falando que ao priorizar, obedecer à lei, nós estamos automaticamente livrando a nossa alma de coisas ruins. Isso quer dizer que ao negar os nossos desejos, paixões e as coisas que nos assolam, nós estamos entregando a nossa alma para o Senhor. E o Espírito está guardando aquilo que nós não podemos guardar. E é interessante que muitas das vezes a gente acha que somos capazes de dar conta de muitas das coisas. Quando a gente pensa em paixões, desejos, geralmente a gente pensa numa relação de que eu preciso me esforçar, que eu consigo fazer isso. Mas Paulo fala que na nossa carne, e quando Paulo está falando da carne, ele está falando que nos nossos desejos, paixões e tentações não há bem algum. Isso quer dizer que nós não conseguimos domar. Alguém aqui já conseguiu dar conta da sua alma, das suas paixões, dos seus desejos, que não foi entregando a Jesus? Não tem como, irmão. Mas a Bíblia está falando aqui, quando nós amamos, guardamos o mandamento do Senhor, nós estamos fazendo isso. E o Salmo 119, 97 vai dizer: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação dia e noite. Nós guardamos a lei do Senhor para nos guardarmos e assim amar a lei de Deus. E aqui fica a primeira pergunta para nós nessa noite: qual tem sido a nossa relação com a lei do Senhor? E quando eu digo a lei do Senhor, estou falando a palavra de Deus, a Bíblia. Quais são os conselhos que nós ouvimos? Qual é a voz que tem prioridade na nossa vida, irmãos? E por que esse tipo de palavra especificamente nesse dia? Porque nós estamos no meio de uma guerra, irmãos. Não tem nada a ganho. E às vezes eu vejo uma postura muito inadequada de cristãos vivendo uma vida com um pensamento triunfalista, que parece que tudo está certo, mas não está. E esse exercício aqui vai exigir que a gente se dobre à lei do Senhor. E aí vem uma segunda pergunta: o quanto meditamos na lei de Deus dia e noite? Qual é o período que você abre a sua Bíblia para ler em casa? E não só ler a Bíblia, porque apenas ler a Bíblia não dá resultado nenhum. Mas ler a Bíblia e fazer o que a própria palavra diz, inquirir. Inquirir significa perguntar, questionar. E quando a gente questiona a Bíblia, não está questionando o sentido dela, mas porque o que eu estou lendo ainda não se cumpriu em mim. Senhor, a tua palavra diz no Evangelho de João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Por que eu não sou livre? O que ainda me prende, Senhor? Estou inquirindo. Quais são as coisas ainda que faz parte da minha alma, que não está livre, que ainda me prende? O Senhor quer nos levar para esse lugar, irmãos. A palavra de Deus sendo suficiente para nos guiar, para nos educar como cristãos, para colher os conselhos que nos deve. À medida que obedecemos à lei de Deus, é o quanto podemos guardar e amar. Ninguém vai poder falar que ama a Deus e a sua palavra sem antes guardar a lei. É uma coisa que é inerente a outra. E às vezes isso pode ser um pouco desafiador.
porque nós cantamos que amamos o Senhor. Quantas vezes você já cantou que ama o Senhor? Amém? Mas o quanto você se debruça na lei para que isso cumpra como verdade em você. Segunda coisa, guardar o coração. Provérbios 4, versículo 23, você não precisa abrir. O versículo diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você já parou para pensar que o seu coração é fonte de vida? E por isso que o conselho de quem escreveu Provérbios é: guarda. Guarda o teu coração. E aqui esse texto ele tem muitos caminhos, irmãos. Imagina você conviver todos os dias com pessoas, e convivendo com pessoas é o suficiente para você se irar todos os dias, se aborrecer todos os dias. E no meio disso você se relaciona bem, se relaciona mal. E é nessa vida de rotina comum que o autor de Provérbios está falando. Você deve guardar o seu coração enquanto você está vivendo, enquanto você está se relacionando. Por quê? Porque dele procede vida. Mas quando você está suscetível a outros ambientes, a outras coisas, e permite que coisas que não são da palavra de Deus, do seu convívio que você pode ter e deve, entre no seu coração, você fica num estado de vulnerabilidade. E tudo começa pelo coração. Dá uma fechadinha no seu olho aí rapidinho. E lembra agora sobre as tentações que você tem. E você vai fazer um link direto com o seu coração. E aí você entende que se você não guardar o seu coração, nós temos um problema. Abra seus olhos. E nessa noite eu quero fazer muitas perguntas, irmãos. Como você vê seu coração? E aqui eu queria te aconselhar a como você enxergar de verdade o seu coração. Porque o nosso coração tem dono. E às vezes nós estamos nos relacionando com a vida como se ele não tivesse dono. Então a gente fala coisa que não deve, dá passos que não deve, se relaciona com coisas e pessoas que não devemos nos relacionar. Às vezes isso causa tribulação na nossa vida, problema na nossa casa, problema na sua própria vida. E você ainda se pergunta: por que eu estou passando essas coisas? Isso é injusto comigo. Aí a pergunta que vai fazer você refletir é: você tem guardado o seu coração? Se o seu coração tem dono, e eu presumo que o dono do seu coração seja Jesus, como você relaciona o seu coração com a sua vida comum? O seu trabalho, ele é capaz de manter o seu coração na mão de Deus, ou ele tira e entrega para um ídolo? O seu relacionamento, ele edifica o seu coração, ou a todo momento o seu coração está na mão da angústia, na mão do mal, dos problemas? Se ele pertence ao Senhor, tem uma hora que a gente precisa dar um basta, irmão. Meu coração é de Jesus, eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais me relacionar dessa maneira. Eu não posso mais falar o que eu falo. Entenda que
Guardar o coração aqui é proteger a fonte da vida de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós colocamos o coração em risco. Salmo 51, versículo 10 e 11 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Olha que oração, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E por que Davi ora isso, irmãos? Davi, rei de Israel, rei de Judá, homem segundo o coração do Senhor, foi visto por Deus. Chega diante de Deus com a seguinte oração: o meu coração não é puro, Deus. Por isso, cria no meu coração sujo um coração puro como o teu. E renova dentro de mim um espírito inabalável. E o espírito inabalável aqui tem a ver com não ceder às coisas dessa vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas que era um homem que pecava. E pecava muito. Ao ser um homem segundo o coração de Deus, não é ser uma pessoa que ela é imaculada. Não. O bônus de Davi aqui é, ao pecar, ao ser tentado, ao tentar sucumbir, eu corro para Jesus. Eu vou diante de Deus. Eu busco na fonte que é devida. Por isso a oração cria em mim, ó Deus. E aí quantas vezes a gente já cantou isso, irmãos? Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. Cantando isso é maravilhoso. Só que no dia mau, o que a gente faz? Quando a gente pensa aquilo que não é para pensar, quando a tentação é mais forte do que a nossa alma, do que a nossa carne, o que a gente faz? A quem a gente pede socorro? Quem são os ouvidos que nos ouvem? Corremos para o Senhor, corremos para a palavra, corremos para a presença, ou corremos para quem temos afinidade, ou corremos para um ouvido de uma amizade que ela não nos purifica, não nos edifica e não nos santifica. E o quanto isso é sério, é o quanto a gente consegue observar que as pessoas são vulneráveis e diante das suas vulnerabilidades, elas entregam o seu coração para o que não deve. E aí eu volto àquilo que eu estava falando. Se o nosso coração tem dono, irmãos, se o nosso coração é de Jesus, se Ele é o dono do meu coração e eu vivo segundo a sua lei, diante do dia mau, diante das tentações, diante dos problemas, eu recorro a Ele. Senhor, eu não consigo. Senhor, olha para mim. Senhor, a sua graça me basta. Senhor, eu não sou vítima da tentação que me sobrevém, mas quando ela está em mim, eu quero que o meu coração se incline para você e se renda à sua vontade. E aí o Espírito vem e faz a mesma coisa que fez com Davi. Nos dobra. Nos dobra. E o Espírito nos dobrando é nos quebrando, irmãos. É literalmente dando uma pancada no nosso joelho, para que a gente se renda, e se renda a um único Deus. Mas as relações humanas, elas sempre nos levam para um lugar que nos tira dessa realidade. O nosso papel ao guardar o coração é ser responsável com aquilo que Jesus fez por nós. Jesus fez uma obra na nossa vida, irmãos.
vamos viver dignamente. Jesus nos salvou, nos livrou da ira de Deus, do inferno é um bônus, da maldição eterna é um bônus, e nos deu a sua presença eternamente. Oh, irmãos, não existe outro tipo de vida que nós podemos ter. Ao guardar o nosso coração, nós não estamos fazendo um esforço descomunal. Porque quando nós falamos para essa geração sobre pagar um preço, sobre se esforçar, sobre orar todos os dias, sobre ler a Bíblia todos os dias, parece que nós estamos pedindo muito, mas não. Nós estamos fazendo uma mínima porcentagem para que o Espírito Santo faça a vontade dele. A tentação vem, eu digo não. A tentação vem, atribula meu coração, e eu recorro para a oração. E assim o Espírito me dobra e me dobra. E o meu coração permanece intacto, mesmo em meio a aflições, a dores, tentações, dificuldades, coisa que não sabemos lidar. A vida cristã não se trata de um triunfalismo eterno, aonde recebemos Jesus, Ele nos salva e tudo começa a dar certo. Não! É uma vida, irmão, de sacrifício. A promessa de Jesus para nós foi: vocês terão aflições, vocês serão odiados pelo meu nome. E o quanto isso faz com que a gente guarde o nosso coração. E às vezes parece que a gente está num conto de fada. Se a perseguição e aquele reboliço todo que está no Irã acontecesse aqui agora, irmão, aqui agora, no nosso Brasil, uma revolução teocrática, aonde um ditador cai, o povo vai para a rua, as mulheres vão para a rua, protestam e morrem em larga escala, e não tem homens para defender. E aí no meio disso se levanta uma igreja pregando o evangelho cheio de fervor, nas casas, escondidos. E o movimento ele vai para as ruas e ganha grandes igrejas. Em 4 anos fecharam mais de 20 mil mesquitas no Irã. Mas isso está acontecendo porque tem um povo que não se dobra. Tem um povo que não está olhando para uma tentação que está batendo na nossa pá. Ai, ora por mim que eu estou muito mal. O que foi? E aí quando tu fala, que isso, irmão? As nossas tentações é brincadeira de criança. Enquanto tem missionários escondidos, porque o nome e a foto deles circulam para os agentes da Al-Qaeda, para eles matarem. Enquanto a nossa conversa aqui é: vou para a igreja ou não vou? Estou triste ou estou feliz? Amo Jesus ou não amo? Levanto a mão ou não levanto na música? Rapaz. E aí pensa comigo, se acontece hoje no Brasil o que acontece no Irã, sabe o que iria acontecer, irmãos? Os 57 milhões de evangélicos existentes no Brasil iriam pulverizar. E aí você iria ver que tipo assim: cadê esses milhões de crentes? Sumiu. Por quê? Não guardaram o coração e não amaram a lei de Deus. Terceira coisa que nós devemos guardar a vida do nosso irmão. Nós nunca vivemos um tempo de tanta falta de hombridade, tanta infidelidade.
no meio da igreja, onde irmãos não podem contar um com o outro. Nós atendemos demandas externas, mas às vezes não conseguimos atender demandas internas. Só que a Bíblia vai dizer que nós precisamos guardar o nosso irmão. Abre comigo aí Gênesis 4. Gênesis 4:9. Oh Jesus, Jesus. Quem achou diz amém. Amém. Vamos ler. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Cara, isso aqui é trágico. Só que essa pergunta, ela está nos dando um recado. A vida do nosso irmão é nossa responsabilidade. E passa o olho aqui dentro, irmãos. Passa o olho aqui dentro, de verdade. Faz o exercício aí de olhar. Até você que é visitante não conhece todo mundo, mas passa o olho. Meu nome é Juan Magalhães, eu sou pastor dessa igreja. Quantas pessoas podem contar contigo aqui dentro? Aqui dentro, irmão, deve ter 20 pessoas. Quantas pessoas de verdade pode contar contigo? Porque às vezes a nossa atitude não é radical como essa história trágica de Caim e Abel. Mas muitas das vezes nós negligenciamos o irmão, damos as costas para o irmão. E nós precisamos lembrar que éramos órfãos. Olha que interessante aqui, irmão. A etimologia da palavra irmão, amigo, ela significa anime, que significa alma, e custódia, que é custas. Então, alguém que é amigo do outro, você tem a custódia da alma da pessoa. O papel de um amigo é ser protetor das emoções do outro. E aí, novamente, eu te pergunto, quem aqui dentro desse salão, com um mínimo de pessoas, é isso para você? Provérbios 17 vai dizer um versículo muito poderoso e conhecido: em todo o tempo amo amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Isso é maravilhoso, amém? Quem já viveu isso? Eu já vivi algumas vezes, isso é poderoso. Romanos 12:10 vai dizer: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si mesmo. Irmãos, se existe algo que a igreja evangélica precisa de reparo, são nas relações interpessoais. Nós não nos relacionamos segundo a palavra. Na maioria das vezes, a nossa relação é por afinidade. E eu estou falando da igreja, não estou falando lá de fora. A gente anda com quem a gente se parece, mas às vezes evita andar com quem nos corrige, com quem fala coisas ao nosso favor para corrigir o nosso caráter. É assim ou não é, irmão? Ou é só comigo que acontece isso? Se Deus conta conosco para guardar a vida de um irmão, cara, como estão nossas relações, irmão? Quanto aqui já leu que em João que nós não podemos dizer que amamos a Deus
que não vemos sem amar o nosso irmão. Você imagina que isso é irreal? Você imagina que quantas vezes a gente pode chegar para cultuar o Senhor e de repente nada acontecer porque nós estamos fingindo diante de Deus? E a gente acha que isso é normal. Que Deus, Deus é bom, pô. João 15:13 vai dizer: ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus próprios amigos. Esse exemplo é de Jesus. E Jesus fez isso pelos seus discípulos, nos incluindo, mesmo antes de nos salvar e nos alcançar. É esse tipo de vida, irmãos, que o Senhor espera que nós tenhamos. Existe algo assim que pesa muito no meu coração, e eu aprendi isso com o saudoso irmão Haroldo Walker, que era o tema da vida dele, a comunhão da igreja. Era a capacidade de irmãos que pensam diferente se relacionar na pessoa de Jesus. E ele falava com muito pesar que esta é a última coisa a ser mexida com uma obra do Espírito Santo. Porque ele falava: todo crente é prepotente. Ele não quebra o seu coração por causa do irmão. Quer um exemplo disso? Vamos fazer uma mobilização agora para ajudar alguém que a gente não conhece, que esteja passando fome. Rapidamente a gente levanta recurso, cesta básica, móveis, coisa. Existe um irmão nosso que está passando necessidade. Não dá para equiparar, irmão. Nós servimos melhor os de fora. E a Bíblia fala que primeiros da fé. Isso revela o quanto o nosso coração liga para esse assunto da comunhão. E esse assunto parece que é pesado, né? Mas é pesado mesmo. Porque a gente não pode se relacionar com a presença de Deus sem se relacionar com pessoas, gente. A gente esquece disso. Existe uma glória liberada na comunhão. Quantos aqui lembram do texto que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Deus falou que é bom. E aí ele continua dizendo que o que é como óleo precioso que desce da cabeça e escorre pela barba de Arão. Arão era o quê? Sumo sacerdote. Então, Deus está comparando a comunhão dos irmãos a uma unção sacerdotal, algo que é exclusivo e único. E ele termina o texto falando que ali ele ordena a bênção. Aonde, irmãos? No meio da comunhão. E se voltarmos os nossos corações para isso, irmão, a igreja, ela sai desse lugar de muita hipocrisia, de muita dúvida do quanto a gente pode fazer a diferença na sociedade, porque Jesus orou em João 17 sobre essas coisas, para que vocês sejam vistos pelos ímpios, vocês vão precisar ser um. E aí eu queria que você pensasse agora mesmo em pessoas que você não tem afinidade, em pessoas que você evita, em pessoas que você despreza, sendo irmão em Cristo. E eu oro para que o Senhor nessa semana gere no seu coração um incômodo, uma angústia, um desespero, um pavor
de conseguir dormir com isso na cabeça. Porque se amamos a presença, irmãos, como nós cantamos aqui, olha o que aconteceu no período da música, irmãos. Essa presença que nós estamos nos relacionando odeia divisão. Odeia. Tem poucas coisas que Deus odeia que a Bíblia fala. Uma delas é a divisão e quem a provoca. Nós somos agente da comunhão de Cristo, irmãos. Nós somos o povo do relacionamento, da aliança, que o muro foi derrubado. Ó Senhor, nos livra desse mal. Nos livra desse mal, Jesus. Porque se queremos alcançar esse bairro, essa cidade, com presença e glória de Deus, vamos precisar ser íntegros. Vamos precisar ser verdadeiros. Vamos precisar parar de mentir, parar de fingir, parar de odiar o irmão e amar de todo o coração e aceitar prejuízo e às vezes aceitar que não estamos certos e às vezes ceder e entender que tipo assim, não, mas eu sou assim mesmo. Irmão, se você gosta de permanecer assim, falta Cristo na tua vida. Porque o papel do Cristo na nossa vida é nos fazer parecido com Ele. Então, se você ama o jeito que você é, sabendo que está errado, você não se converteu. E aí você precisa de quê nessa noite? Dobra-nos, Senhor. Dobra-nos. Existem igrejas que fecham por causa de divisão. Existem vidas que são destruídas por causa de divisão. Mas nós não, irmão. Nós somos aqueles que usamos os nossos lábios para abençoar, para falar das boas novas do Senhor. E por último, todo filho de Deus é um guardião da presença do Senhor. Mas perceba o caminho que a gente fez: guardar a lei do Deus, guardar o nosso coração, guardar a vida do irmão e guardar a presença. Irmãos, não existe paixão de conferência, paixão de congresso, paixão de fim de semana cheio de Deus que resista à verdade das Escrituras. Muita gente que tem fogo de Deus pela presença, diante de ser questionado na sua vida pessoal, para. Amamos mesmo a presença de Deus? O que nós, como a Evelyn ministrou aqui, o que nós precisamos perder hoje, irmão? O que a gente pode perder para Jesus hoje? Aonde Jesus pode tocar em nós hoje? 1 Pedro 2, do 4 ao 6 vai dizer: chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, Jesus, eleita e preciosa, e quem nela não crer será envergonhado. Pedro está falando que houve uma mudança de sacerdócio. Antigamente uma família era responsável pelo serviço sacerdotal. E quando eu falo o serviço sacerdotal, é o templo, a casa de Deus, aquilo que mantinha a presença estável lá. Pedro está falando: agora são vocês, pedras que estão sendo juntadas, edificadas. Então Pedro está falando que nós temos um papel como sacerdote. E que papel é esse que ele descreve aqui?
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Tinha sacerdote, tinha levita que era responsável apenas por: eu estou aqui 24 horas acordado para não deixar essa chama se apagar. E Pedro está falando que o nosso papel hoje é esse. Eu estou aqui como pedra espiritual numa construção coletiva que é a igreja, e junto com meu irmão, junto com a Mel, junto com o João, junto com o Lucas, o que a gente se torna aqui? Um edifício espiritual. Estamos fazendo o que? Coletivamente, não deixando a chama se apagar. Mas como isso acontece? Oferecendo a Deus sacrifício agradável. E o que são esses sacrifícios, irmãos? É um tipo de vida que agrada a Jesus. Assim, sacrifícios agradáveis a Deus não é bons louvores, não é uma boa tocada, não é uma bela estrutura, não é um som legal. É um coração alinhado que foi comprado por Jesus, e só cabe um tipo de vida. Eu pertenço ao Senhor e por isso eu vivo todos os dias da minha vida. Para quê? Para que a chama não se apague, porque eu sou uma pedra e junto com meu irmão nós estamos edificando um edifício. A igreja precisa se ver nesse lugar, irmão. Crentes não são crentes para sentar na igreja e assistir uma pregação. Somos crentes porque temos uma identidade. Que identidade é essa? Sacerdotal. Um trabalho, um serviço específico. Eu não saio de casa não sabendo o que eu vou fazer. Vai para onde? Vou para a igreja fazer o quê? Não sei. Sei sim. Vou prestar culto a Deus através de quê? De sacrifícios agradáveis. O culto racional que Paulo fala. E aí Paulo vai dizer o quê? Ofereceis o quê? Vossos corpos. E como se oferece os nossos corpos a Deus? Dignamente. Dignamente. Nossos corpos purificados, lavados com a água da vida, santificados pela obra do Espírito, vivendo uma vida às vezes muito difícil, muito complexa, cheia de dores, mas com graça de Deus, com o Espírito nos soprando, nos guiando, nos levando dia a dia a viver aquilo que é preciso. E aí, um dia após o outro, nós estamos fazendo o quê? Sacerdotes que se reúnem, pedra com pedra, construindo um edifício, está oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Salmo 27:4 vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na sua casa. O desejo de morar na casa de Deus, ele está relacionado ao serviço do sacerdote. O anseio ali não era: eu não tenho onde morar, eu não tenho cama, eu não posso deixar a chama se apagar. É a função do sacerdote na nossa identidade, impregnada na nossa vida. Por isso que a gente não pode desassociar, guardar a lei de Deus, guardar o coração, guardar a vida do irmão, porque o sacerdote está oferecendo sacrifícios agradáveis. E o salmista vai dizer: morar na sua casa todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor. E mais uma vez essa palavra: e inquirir no templo santo. Enquanto eu olho para Deus, vejo quem Ele é, as facetas do Senhor, eu estou perguntando: Senhor, eu te vi como cordeiro, e agora eu te vejo como guerreiro vitorioso, aquele que irá governar toda a terra. Ó Cristo, se revela mais, se revela mais. E sabe o que é melhor, irmãos?
nós já temos um caminho aberto para isso. Nós não precisamos mais, irmão, trilhar toda vez que começa um culto, uma jornada. E isso aqui precisa ficar na cabeça de vocês, por favor, irmão. Eu tenho desespero da fala, o céu estava fechado hoje. Não existe céu fechado. O céu de bronze, isso acabou quando Jesus rasgou o véu do templo. Toda música que canta disso é uma mentira contra a obra de Cristo, porque nós temos livre acesso. Isso quer dizer o quê? Somos sacerdotes, estamos construindo. Começou o culto, eu ainda não vou me prosturar, fazer um caminho para começar a sentir. Eu já estou nesse lugar. A palavra de Deus diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós não cultuamos do chão do engenho do porto, nós cultuamos dos céus com Cristo. Por isso que a relação do céu e o tabernáculo celeste precisa ser uma verdade para a gente. Qual é a nossa referência de música, igreja? Não é a referência da terra, é Apocalipse 4. João subindo ao céu, sendo convidado pelo Espírito: suba aqui, suba agora, que eu te mostrarei as coisas que irão de acontecer. Aí ele vê anjos, querubins, arcanjos, os seres celestiais em volta de Deus, falando santo, 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 porque eles estão vendo quem é Cristo. É desse lugar que nós cultuamos. Irmãos, há uma glória de Deus a ser revelada, irmão. Nós servimos um Senhor que sempre tem mais, sempre tem mais. E se nós não parássemos aqui na hora da música, nós estaríamos desfrutando até agora. Sempre tem mais, sempre tem mais. A questão é qual o tamanho da nossa fome, da nossa sede, o quanto nós somos e entendemos que somos guardiões da presença do Senhor. Como eu estou me relacionando com a presença de Deus. O que é a presença de Deus para mim? Abre aí comigo para a gente encerrar Apocalipse 21. Apocalipse 21, 22. Você achou? Diz amém. Vamos ler. E nela vi o templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita mais de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem a iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha, irmãos, o que está escrito aqui. O Cordeiro de Deus, Ele é tão poderoso, tão perfeito, que o sol se faz inútil. Não precisamos de sol na Nova Jerusalém, porque o Cordeiro está emanando a sua glória, está iluminando todas as coisas. O Cordeiro é a lâmpada, Ele está iluminando, clareando na Nova Jerusalém. Não vai ter mais dor, não vai ter mais escuridão. E as nações dos salvos andarão na sua luz. Nós e os reis da terra trarão para Ele a sua glória e a sua honra. Vai existir um dia que a glória de Deus será revelada tal forma que
todo aquele que tem autoridade, e a palavra rei aqui significa isso, vai pegar a sua glória, seus méritos, os seus certificados, e vai se dobrar diante de Jesus e falar: Cristo, tu és o governador das nações, toda a terra te pertence, eu reconheço a sua glória, toma aqui a minha coroa, tudo que eu fiz em vida, tudo que eu fiz em terra, foi por sua causa, eu vivi para esse dia, Jesus. Sacerdotes vivem para esse dia, o dia do Senhor, o dia onde nós vamos ver Jesus com os nossos olhos. E não só isso, seremos reconhecidos por Ele. Quando nós falamos de guardar a presença de Deus, nós não estamos guardando algo que cabe nesse copo, no nosso bolso, nesse lugar, mas há uma promessa que está para além daquilo que nós experimentamos, além daquilo que os nossos olhos contemplam. Sabe quando a gente tem uma experiência com Deus no culto e a gente chega em casa e começa a segunda-feira e vem o medo, vem o problema, vem as nossas dores e lutas da mente? Na Nova Jerusalém isso não vai ter, irmãos. Não haverá mais choro. Nós não iremos lamentar mais sobre as dores. Nós não iremos mais lamentar sobre as doenças, as enfermidades, as coisas que nos assolam. Sabe aquele problema da nossa casa que nós não damos conta? Cristo vai fazer. Nós não precisaremos dar conta disso, porque Ele será um em todos. Aqueles que guardam a presença do Senhor precisam viver com o coração nesse dia.